Vida de São Bento, por São Gregório Magno, capítulo 16. O clérigo libertado do demônio. Pela mesma época, certo clérigo da igreja de Aquino estava sendo atormentado pelo demônio. Já Constâncio, bispo dessa igreja, o fizera percorrer muitos sepulcros de mártires para alcançar a cura. Mas os santos mártires de Deus não lhe quiseram conceder o dom da saúde, para assim demonstrar quanta graça havia em Bento. Foi, pois, o clérigo levado ao servo de Deus onipotente Bento, o qual, orando ao Senhor Jesus Cristo, logo expulsou do possesso o antigo inimigo. Depois de curá-lo, o santo preceituou-lhe: vai e de agora em diante não comas carne, nem te atrevas a receber uma ordem sacra. No dia em que ousares profanar uma ordem sacra, recairás imediatamente sob o poder do demônio. Foi-se embora o clérigo curado e, como castigo recente costuma amedrontar, guardou por algum tempo tudo que o homem de Deus mandara. Quando, porém, depois de muitos anos, mortos todos os seus superiores, viu que outros mais jovens lhe passavam à frente nas ordens sacras, negligenciou, como esquecido pelo longo tempo, as palavras do homem de Deus e apresentou-se à ordenação. No mesmo instante, apoderou-se dele o diabo, que já o deixara e não cessou de o atormentar até que ele arrancou a alma. Pedro, esse homem de Deus, a meu ver, chegou a penetrar até nos segredos da divindade, pois viu claramente que o clérigo estava entregue ao demônio para que não ousasse apresentar-se à ordenação. Gregório, porque não havia de conhecer os segredos da divindade aquele que da divindade guardou os mandamentos, pois está escrito: o que adere ao Senhor é um só espírito. Pedro, se aquele que adere ao Senhor se torna um só espírito com o Senhor, por que é que o mesmo grande pregador diz: quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Parece muito incongruente que alguém ignore o pensamento daquele com o qual se tornou um só. Gregório, os santos varões, enquanto são com Deus uma só coisa, não ignoram o pensamento do Senhor. É o mesmo apóstolo quem diz: que homem sabe aquilo que é do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também o que é de Deus ninguém conhece senão o espírito de Deus. Mas para mostrar que sabia as coisas de Deus, Paulo acrescentou: nós não recebemos o espírito deste mundo, mas o espírito que é de Deus. E de novo diz: o que o olho não viu, nem o ouvido escutou, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, ele o revelou pelo seu Espírito. Pedro, se, portanto, ao mesmo apóstolo foram reveladas pelo Espírito Divino as coisas de Deus, como então nos preveniu com as seguintes palavras sobre a questão que eu propus: o abismo das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, como são incompreensíveis os seus juízos e imprescrutáveis os seus caminhos. Eis, porém, que ao dizer estas coisas, me aparece outra questão. Com efeito, o profeta Davi, falando ao Senhor, diz: nos meus lábios pronunciei todos os juízos da tua boca. E visto que conhecer é menos que pronunciar, por que declara Paulo incompreensíveis os juízos de Deus, quando Davi atesta que não só os conheceu todos, mas até os pronunciou em seus lábios? Gregório, em poucas palavras, responde às duas perguntas, quando há pouco disse que os varões, enquanto são com o Senhor uma só coisa, não ignoram o pensamento do Senhor, pois todos os que seguem devotamente o Senhor, por essa devoção estão com Deus, mas como ainda se acham sob o peso da carne corruptível, ao mesmo tempo não estão. Assim, enquanto juntos com Deus, conhecem os ocultos juízos, enquanto separados, ignoram-nos. Como, de um lado, ainda não penetram perfeitamente os mistérios de Deus, declaram incompreensíveis os seus juízos, mas como, de outro lado, estão unidos de espírito com o Senhor e nessa adesão percebem alguma coisa na medida do que lhes é dado nas palavras sagradas da Escritura ou em secretas revelações, conhecem isso e o proferem, ignoram, portanto, os juízos
juízos que Deus cala e conhecem os que ele manifesta. Por isto, o profeta Davi, depois de dizer: em meus lábios pronunciei todos os juízos, logo acrescenta: da tua boca, como se dissesse abertamente, pude conhecer e proferir aqueles juízos dos quais soube que tu os proferiste. Aqueles, porém, que tu mesmo não disseste, os esconde sem dúvida ao nosso conhecimento. Assim é que concordam entre si as duas sentenças, a do profeta e a do apóstolo, segundo as quais são, de um lado, incompreensíveis os juízos de Deus, e são, de outro lado, proferido por lábios humanos os juízos anteriormente pronunciados pela boca do Senhor. Pois os juízos de Deus podem ser conhecidos pelos homens quando revelados por Deus, e não podem quando não são revelados. Pedro: vejo que por ocasião da minha pergunta se esclareceu o sentido da coisa, mas se ainda há mais sobre os milagres deste homem, peço-te que o contes.